Desde aqui é só risada no nosso chat. Ministros do STF estão apavorados. Por que tão apavorados? Né? Porque são as pessoas mais poderosas do Brasil, não é verdade? Ah, que delícia! Alguém teve então a grande ideia, um gênio com J, teve a grande ideia de chamar um grupo de banqueiros, os mais importantes do Brasil, para que eles explicassem aos ministros o que é a Lei Magnitsky e até onde o Trump poderia ir. Então, assim, não é tão sério assim. Vamos chamar os banqueiros que eles vão nos ajudar. Nós vamos agora saber o que está acontecendo, os resultados nos outros países. Vamos nos acalmar. Só que, segundo o jornal O Globo, o que aconteceu? Bastante preocupados com as sanções impostas por Donald Trump, apavorados, segundo o mesmo jornal, Lauro Jardim, os ministros do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Cristiano Zanin, tiveram uma reunião longa e tensa com um grupo de banqueiros sobre o alcance da Lei Magnitsky. Além de André Esteves, do BTG, estavam também representantes do Itaú, José Vita, e do Santander, Alessandro Tomal, ou Tomão, sei lá. E ainda o presidente da FEBRABAN e o ex-presidente da Câmara do Rodrigo Maia, que hoje dirige a Confederação Nacional das Instituições Financeiras, CNF. Jorge Messias, ministro-chefe da AGU, também foi. Moraes, Mendes e Zanin queriam entender não só como funcionam as sanções da Lei Magnitsky, mas também saber até onde os banqueiros achavam que Trump poderia ir em sua escalada contra o Brasil, quanto tempo essa ofensiva ainda iria durar. Em primeiro lugar, olha a gangue, né? Gilmar Mendes, se eu fosse uma pessoa maldosa, eu diria que, poxa, uma GBU daquelas, um B2 Spirits já resolvia o problema do Brasil, mas eu não falaria uma coisa dessa. Mas Rodrigo Maia, porra, Zanin, Gilmar Mendes, caraca, meu irmão, não tem uma foto aí no arquivo do desenho dos super amigos, como é que era, a Legião do Mal, que sentava, tinha um Lex Luthor na cabeceira da mesa, tinha todos os vilões, assim, o Sindicato do Crime era o nome, eu acho. Alguém, se achar uma foto de arquivo, pode botar aí, Bruno. Uma reunião do Sindicato do Crime. Jorge Messias junto. Queriam saber onde que ia parar a escalada do Trump. Ah, meu amigo. Não sei, vocês já viram o Trump recuar de alguma coisa alguma vez na vida? É o conselho que eu diria para eles. E uma atmosfera descrita por um dos participantes como cordial, mas tensa, dada a preocupação dos ministros, os banqueiros fizeram uma detalhada exposição sobre o impacto da Magnitsky e ficaram sabendo, por exemplo, que até para autorizar o Pix e seus clientes, os bancos fazem uma varredura automática via sistema para checar se o cliente é ou não alvo da lei. Isso significa que mesmo que os bancos quisessem, eles não poderiam driblar os bloqueios. Ora! Temos um Sherlock Holmes nos bancos também. Ô, Sherlock Holmes! Ô, Sherlock Holmes! Temos. Eles continuam assim. No momento, as sanções sobre não chegaram a tal ponto. Atingem transações com dólar, não impede de utilizar o sistema financeiro nas instituições ligadas ao sistema SWIFT, que executa transferências internacionais. Nas palavras de um dos representantes do banco, no momento a situação ainda é corrigível, mas não é... Deixa eu te falar, não é corrigível. Existe uma besteira que esses caras... O que acontece? Os bancos brasileiros não estão acostumados com a aplicação da Lei Magnitsky, mas eles serão muito em breve educados a esse respeito. Mas não é improvável que a mulher de Moraes, a advogada Viviane Barça, também seja atingida em algum momento pela Magnitsky. Quanto aos outros ministros, a avaliação dos banqueiros foi de que são menos prováveis com base no que se ouve nos pares nos Estados Unidos, ou seja, os bancos americanos, que não têm a menor ideia do que vai acontecer. Mas a essa altura ninguém se arrisca a prever o que o Trump vai fazer. Na opinião dele, ainda haverá tensão por alguns meses. Depois da reunião com os banqueiros, Moraes e Maia receberam um grupo liderado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Cara, na moral, essa reunião, cara, é uma reunião
que eu entraria nessa reunião com um tubo de Bepantol. Como é que é aquela outra pomada que você passa em bunda assada? Como é que é? Eu tinha filha. Oh, meu Deus. Respondam aí no site. Eu lembro do Bepantol, mas tinha uma outra também. Ah, meu Deus do céu, cara. Isso é muito gostoso. Hipoglós, é essa mesmo. Ah, meu Deus, a reunião, a comitiva do hipoglós. Eu acho até que hipoglós é da Johnson Johnson. Não, hipoglós acho que não, porque não tem hipoglós aqui nos Estados Unidos. Eu me lembro que eu tinha que comprar no Brasil para os meus filhos. Cara, a comitiva do hipoglós. Que coisa engraçada. Então chega o presidente, estou até perdendo aqui a pauta, chega o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para negociar um acordo para encerrar a crise provocada pelo Congresso e pela prisão de Bolsonaro e a implementação de tornozeleira no senador. Nesse segundo encontro estavam também os presidentes do Supremo, Luiz Roberto Barroso e Fachin, que vai assumir a presidência em setembro. Toda essa movimentação mostra o quanto o Supremo está incomodado com a ofensiva do Trump e seus efeitos no Brasil, mesmo que em público façam ironias e procurem não passar o recibo. Não acharam aí no histórico a Sindicato do Crime, porra, da revista em quadrinho? Isso é muito engraçado, cara. É do desenho dos Super Amigos. Vocês não tiveram infância, não, pô? Fica o Lex Luthor na cabeceira. Tem outros desenhos. Agora, tá todo mundo com o na mão. E a vida é irônica. 3 anos atrás, Alexandre de Moraes cancelou minhas contas bancárias, bloqueou as minhas contas bancárias, tentou me asfixiar financeiramente. E agora sou eu que estou comentando matéria em que os principais banqueiros do Brasil estão avisando a ele que a casa saiu, que nem Pix vai conseguir fazer agora. Mas a mais importante está no parágrafo seguinte. Porque vão se lembrar que eu falei aqui, quando foram anunciadas as sanções da Lei Magnitsky contra o Alexandre, que nós estaríamos em um tempo de digestão. Porque algo inédito aconteceu, algo inédito no Brasil, e ninguém sabia quais seriam os efeitos. Agora nós estamos chegando ao estado mais avançado desse processo. A conclusão da matéria é que mesmo que os bancos quisessem, não poderiam driblar os bloqueios da Lei Magnitsky. Ou seja, o custo Moraes está se tornando cada vez mais caro para a elite. Estamos falando de BTG, Itaú, Santander, dizendo que a situação ainda é corrigível. Eles ainda acham que dá para evitar, não tem o que evitar. Aliás, tem. A solução é corrigível se eles estão falando da aprovação da anistia ampla, geral e restrita. E esse é o passo inicial e o começo da correção. Mas não é o suficiente para que ela seja completa. A gente precisa de uma legislação que garanta a liberdade de expressão na internet e claramente responsabilize o pseudo-juiz Alexandre de Moraes. Então é realmente possível corrigir a situação. Mas a gente precisa que o primeiro passo aconteça. A gente não vai abrir mão de nenhuma dessas coisas. E agora que vocês estão entendendo que não tem como fugir da Lei Magnitsky, talvez vocês entendam que é a hora da rendição.